Bem, então vamos falar agora de microscopia eletrônica de transmissão, que guarda mais semelhanças com a microscopia óptica, tá? Isso é um canhão de microscópio eletrônico de transmissão, tá? E ele é composto por um filamento. Esse filamento passa aí pelas peças polares, passa por um conjunto de duas condensadoras, que tem o objetivo de focalizar aí a amostra, focalizar o feixe na amostra. Depois ele passa pelas lentes projetoras e vai chegar aqui onde a gente vai observar na tela fluorescente, né? Lembra que a gente não enxerga os elétrons, o comprimento de onda é muito pequeno. Então o que a gente faz é fazer com que esse elétron ele seja projetado no antiparo fluorescente. Onde tem elétron a gente vê brilho, onde não tem elétron a gente vê escuro, e com esse contraste a gente visualiza a nossa amostra. A microscopia eletrônica de transmissão é uma técnica analítica que permite a visualização e análise de amostras com dimensões que variam de 1 micrômetro a 1 nanômetro. Elas revelam níveis de detalhe microestrutural com alta resolução e também permite a investigação de estruturas cristalinas, orientações, composições químicas e de fase. Justamente porque a gente está avaliando também, a gente também consegue avaliar outros tipos de interação do feixe com a amostra. Microscopia eletrônica de transmissão, como o próprio nome diz, ela vê os elétrons transmitidos. Então, o que a gente vai detectar são os elétrons que são transmitidos pela amostra. E daí que vem o contraste. Porque o que não é transmitido pode ser retroespalhado, formar catodoluminescência, blá, 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 blá. E a gente vai ver escuro, porque os elétrons não passaram, não foram transmitidas. Elas são formadas, então, as imagens, pela iluminação da amostra com elétrons, sob condição de vácuo, e os elétrons transmitidos pela amostra são detectados. Então, em microscopia óptica, tipicamente, né, por exemplo, a gente veria isso daqui como um wafer de silício. O wafer de silício é uma superfície muito lisa, espelhada. Então a gente observa ela e fala, nossa, isso aqui é muito liso, não tem rugosidade. Lembre-se que é a questão do nosso sensor. Nosso sensor na microscopia óptica é a luz. No caso, e a gente obtém uma imagem de topografia. No caso da microscopia óptica, então a gente veria essa situação aqui da topografia da imagem. Na microscopia eletrônica, a gente visualizaria isso aqui, na verdade, microscopia óptica, e isso é microscopia eletrônica. Na microscopia eletrônica, olha o nível de detalhe que a gente está indo, 10 nanômetros e aqui é 1 milímetro. Então a gente observa aqui uma resolução atômica, né? Então a gente consegue visualizar essa composição do wafer. As fontes de filamento nós já vimos. Tipicamente esses filamentos são de tungstênio, Lab 6 e Field Emission Gun. Depende também da tensão de aceleração e todas aquelas características que a gente já viu. Eu tenho uma coluna. Essa coluna é formada por um conjunto de objetivas aqui em cima, condensadora, a inserção da minha amostra, essa câmara aqui é a única partezinha do microscópio que permite a quebra do vácuo. Então toda essa coluna aqui, por você ter uma tensão de aceleração muito alta, você nunca quebra o vácuo da coluna, você só quebra o vácuo dessa câmara. Então você quebra o vácuo dessa câmara, insere a amostra, evacua e aí coloca a amostra lá dentro do canhão. A gente tem também aqui embaixo o conjunto de projetoras que vão me gerar aí a imagem. Eu tenho um Dewar com nitrogênio e uma haste condutora que fica próxima à amostra, tá? E aí ela condensa qualquer fonte de contaminação. Então, como eu tenho alto vácuo, alguns voláteis podem ir para o canhão. Então, eu condenso isso ali na cavidade onde a amostra vai ser inserida e não permito que ela entre no canhão, contaminando outras amostras. Eu tenho essa tela fluorescente, como eu disse, ela vai ser excitada pelos elétrons transmitidos. E as lentes e os detectores são muito semelhantes aos do MEV, no caso, por exemplo, o EDS. O EDS ele é inserido aqui do lado, então aí eu tenho os coletores de elétrons espalhados, eles também estão presentes aqui. O porta-amostras geralmente é esse tubo que é inserido na cavidade, tá vendo? Então aqui é o canhão, então eu preciso de uma haste longa e a minha amostra tá aqui na pontinha, bem nessa partezinha, ó. A amostra ela é inserida em disquinhos que vão aqui, bem nessa ponta.
Então, eu preciso de um tubo longo que permite que eu insira a amostra por toda essa câmara. Então, eu faço uma primeira inserção, quebro o vácuo, faço a primeira inserção, faço o vácuo novamente, aí eu continuo inserindo, introduzindo essa haste aqui até que essa partezinha fique posicionada no local certo dentro do canhão de elétrons. Geralmente, o que eu utilizo como porta-amostra são grades de transmissão. Essas grades são formadas por uma espécie metálica, geralmente cobre. Níquel também pode ser utilizado. Geralmente, a gente utiliza níquel quando a nossa amostra tem cobre e a gente quer fazer uma análise química e a gente não quer pegar o porta-amostra. Formvar, que é um polímero que serve para recobrir essa grade. Carbon lace, né, é uma recobrimento de carbono e uma camada ultra fina de carbono, que é para suportar essa amostra em cima dele. Eu tenho imagens que são imagens de campo claro, que são as mais comuns. Então, algumas áreas da amostra espalham ou absorvem os elétrons e aí na imagem elas aparecem escuras. E as outras que são transmitidas aparecem claras. Isso é a amostra de campo claro. Então, para obter uma imagem de campo claro, eu seleciono a abertura da objetiva de modo que os elétrons que eles não foram espalhados são selecionados, somente os elétrons transmitidos. Imagem de campo escuro, aí eu já faço o contrário. Eu seleciono uma abertura de objetiva de modo que eu vou detectar lá embaixo somente os elétrons que foram espalhados. E aí eu consigo ver aquilo que interagiu com a amostra e vai ficar brilhando só o que interagiu. Então, qual é a diferença principal? Aqui, a minha amostra fica escura e tudo que não é amostra fica claro. E aqui, tudo que não é amostra fica escuro e tudo que é amostra fica claro. É muito interessante para amostras biológicas e a gente já vai ver como a gente ajusta o canhão, né, as lentes, de modo a selecionar um campo ou outro. A gente pode obter também padrão de difração, né? Então, se a gente voltar lá atrás, eu com certeza tenho uma imagem aqui na frente, mas eu vou voltar. Aqui, deixa eu ver. Aqui. Se eu colocar o meu detector no ponto específico, eu posso ver o padrão de difração da minha amostra ou a imagem, tá? Então, é essencialmente isso. No caso de amostras de transmissão, observar o padrão de difração... Tava aqui a figura. Eu consigo observar esse padrão de difração no plano focal ou a imagem no plano imagem. E observar o padrão de difração é muito interessante porque essas espécimes elas podem ser altamente organizadas. E aí eu consigo fazer uma difração um padrão de espalhamento que me retrata a organização atômica de maneira periódica, resolvida no espaço. Ou seja, se eu tiver uma área da amostra que tem uma estrutura cristalina e uma área que tem uma estrutura cristalina diferente, eu consigo mapear isso, tá? Então, se meu feixe de elétrons atravessa uma amostra que tem essa organização espacial, eu vou ter elétrons difratados e aí eu consigo observar esse padrão de difração e correlacionar novamente com esse arranjo espacial. Tá? Então, como é que a gente obtém essas imagens, né? No caso de imagens, quando eu quero obter o padrão de difração, então eu tenho feixe de elétrons, ele vem aqui no plano focal, e aí eu tenho essa abertura que faz com que eu colime esse feixe, deixe ele plano, porque eu quero que a frente de luz que chegue na amostra seja plana. A gente já falou do problema que ocorre quando a frente de onda não tá plana, ela tá curva. Então eu quero uma frente de onda plana, incidindo sobre a minha amostra cristalina. E aí, quando eu modifico a corrente da projetora, eu consigo então obter o padrão de difração no plano focal, que foi o que a gente viu aqui, no plano focal, tá? E aí eu consigo obter esses padrões de difração que estão relacionados com a organização do espaço, né? Então eu consigo ver a distância, por exemplo, entre esses cristais. Bem, então como a imagem é formada no microscópio de transmissão? Eu tenho a fonte de elétrons, o primeiro conjunto de condensadoras, ela tem o objetivo aí de expandir esse feixe, né, deixar esse feixe mais largo. Aí eu vou passar
esse feixe mais... Por que eu quero alargar esse feixe? Porque eu quero selecionar o maior número de elétrons que estejam colimados, né? Que estejam fluindo na mesma direção. Eu faço controlo a abertura para pegar apenas essa frente plana. E essa frente plana, ela incide de maneira colimada sobre o espécime. Os elétrons que emergem da espécime são focalizados pelas lentes objetivas. E as lentes objetivas também têm a função, né, dependendo da corrente, de me gerar uma imagem que é direta e ampliada. Essas aberturas aqui também servem para concentrar, né, para eliminar elétrons que espalhem e podem prejudicar a qualidade da minha amostra, da minha imagem. Depois eu tenho lentes intermediárias, que vão ser aquelas responsáveis, sabe quando a gente faz... deixa eu ver se eu coloquei aqui antes de voltar. É aquele jogo de espelho sobre o qual a gente falou lá atrás. Vamos lá. Aqui. Lembra quando a gente faz o conjunto de lentes antes e depois do plano focal, de modo a ampliar a imagem? É isso que a gente está fazendo com as projetoras aqui, tá? A gente está essencialmente jogando lentes intermediárias para conseguir ter cada vez mais uma imagem a imagem da amostra ser cada vez mais magnificada. Então, a magnificação ocorre através dessas lentes projetoras e não através da seleção de uma área menor, como acontece na microscopia de varredura. O centro da lente objetiva, né, vai me reforçar a posição correta para a colocação da amostra, né? Então, eu preciso que a minha amostra ela esteja na posição correta, porque senão ela acaba sendo formada antes de onde ela deveria. Então, essa altura aqui precisa ser corrigida, né, no equipamento. Eu consigo, então, obter planos de difração. Então, isso aqui são produtos de difração de uma amostra cristalina. Né? Isso aqui no caso de cristais que são orientados e aqui cristais não orientados. Então, ambas as amostras são cristalinas, mas aqui eu tenho um crescimento orientado desses cristais e aqui não. Né? Então, a distância, né, por exemplo, entre esses discos vai corresponder à distância entre esses pontos, tá? Mas aqui eu tenho um cristal não orientado e aqui um cristal orientado. A abertura da condensadora, né, tem a função de diminuir o spot size da mesma forma que ele tem na microscopia de varredura, né? Então, eu tenho a condensadora que gera aqui um spot size dependendo da corrente e a abertura ela vai determinar o tamanho do spot size, assim como foi na microscopia de varredura. E a abertura da objetiva, situada logo abaixo da amostra, é utilizada para aumentar o contraste da imagem, eliminando elétrons espalhados. Então, quando a luz chega na amostra, eu vou ter os elétrons transmitidos, que são aqueles que eu quero analisar, e alguns são espalhados, né? Eles são desviados. Não é um elétron retroespalhado ou um elétron secundário, é um elétron desviado. Esses elétrons desviados poderiam depois vir e compor a minha imagem, e isso prejudicaria a visualização. Então, eu filtro eles com a abertura, de modo a obter somente a imagem resultante dos elétrons que foram aqui transmitidos no ângulo normal. A abertura da condensadora também é utilizada para selecionar se eu quero imagens de campo claro ou campo escuro. Então, se eu quero imagem de campo claro, eu vou vou fazer a abertura das condensadoras somente de modo a obter a imagem dos elétrons que foram transmitidos. Agora, se eu quiser uma imagem de campo escuro, eu tenho duas possibilidades. A primeira possibilidade é deslocar a abertura depois aqui da amostra, de modo a pegar apenas os elétrons que foram espalhados pela minha amostra, que apareceriam em campo escuro, e aí ele vai aparecer em campo claro. Ou eu faço aqui todo um deslocamento das condensadoras antes da amostra, né, de modo que aqui no eixo normal eu tenho apenas os elétrons que foram espalhados pelo espécimen e não aqueles que foram transmitidos. Eu também consigo obter imagens de difração de elétrons convergentes, né, que seriam feixe convergente sobre a amostra,
ao invés de um feixe paralelo, né? Ou seja, ao invés de eu ter um feixe que vem paralelo na amostra, ele vem de maneira convergente. E o resultado disso é que no plano focal, ao invés de eu ter um padrão de difração, eu tenho discos de difração. Tá? Então, nesse caso, a objetiva antes da amostra tem um papel de gerar um feixe convergente sobre a amostra, dando origem a um padrão de difração na forma de discos. Então, em vez de eu ter aqueles pontinhos aqui, eu vou ter a forma de discos, tá? Isso também me dá informações, para quem sabe analisar esse tipo de imagem, também me dá informações sobre a estrutura da amostra. Eu também consigo observar, isso daqui é muito interessante e eu honestamente não sou especialista na área, mas isso é muito interessante quando a gente quer entender o tipo de nanopartícula plasmônica, por exemplo, que eu tenho, como aqueles cristais se organizaram. Isso aqui permite obter essas informações. Percebem esses padrões que são formados dentro do disco? Como eles são distintos nos dois casos? Isso me dá uma informação secundária acerca da estrutura cristalina, tá? Especialistas saberiam analisar, eu não sou especialista nessa técnica e não sei analisar. Bem, assim como a microscopia de varredura, eu tenho problemas associados à microscopia de transmissão. Então, por exemplo, a inserção, né, de abertura da objetiva, ele aumenta o contraste, né? Então, o que eu estou fazendo aqui, quando eu insiro a abertura da objetiva, eu diminuo o número de elétrons que foram espalhados na formação da minha imagem. Então, eu consigo ter mais contraste, mas sempre é um compromisso. Então, eu posso... aqui você vê que eu noto mais detalhes do que aqui. A franja de Fresnel, né, quando eu tenho um problema de foco, eu posso observar, ao invés dessa borda suave, uma borda brilhante que você pode pensar que é da sua amostra, mas na verdade é um artefato, né? Então, qual imagem está em foco? Essa está em foco. Então, você fala, mas aqui tem mais detalhe, olha essa borda nítida. Essa borda nítida, na verdade, é um excesso de brilho, né? Porque, na verdade, eu tô fora do plano focal. Tá? Então eu acabei vendo um efeito de borda que está relacionado a uma imagem fora do plano focal. Então aqui está bem claro, né? Quando eu tô antes do foco, eu vejo essa borda aqui. Quando eu tô no foco, eu não vejo esse detalhe de borda, e aqui sobre o foco. Então aqui, por exemplo, você poderia falar, nossa, formou uma dupla camada. Não, não formou uma dupla camada. O que você está vendo são duas amostras sobrepostas em focos diferentes, tá? Preparação de amostra também, esse link eu acho que ele não está funcionando, mas novamente você tem que observar que o preparo de amostra é um pouquinho mais cuidadoso. Então, você tem que ver se a amostra é uma amostra viva. Se ela é uma amostra viva, você tem que fixar ela para poder analisar ela por transmissão. Isso é um preparo muito específico, teria que ter um curso inteiro sobre isso, mas nós teremos isso no FBC. Se ela é uma massa molhada, uma massa seca, células ou partículas, eu preciso escolher alguns métodos, ou eu faço um congelamento e faço criomicroscopia, ou eu faço uma fixação, desidratação, polimerização, várias técnicas para fixar essa minha amostra e impedir que ela interaja com o feixe por absorção e queime, ou que ela evapore. Então, qualquer processo de fixação está relacionado a isso: danificação da amostra pelo feixe ou evaporação de componentes voláteis que prejudicam o canhão. Para amostras inorgânicas é bem mais fácil, né? Geralmente o maior cuidado que a gente tem com amostras inorgânicas é isso daqui, ó: quebrar essa amostra. Então, se você tem várias partículas agregadas, eu preciso desagregar as partículas para observar partículas individuais. Isso é o maior desafio. Quando eu preparo a amostra, eu posso introduzir artefatos na amostra. Então, por exemplo, aqui essa é uma seção transversal de fígado de rato, e eu vejo que aqui onde eu cortei, eu criei sulcos, né, no preparo da amostra na hora de cortar. Então, o que eu tô vendo aqui são o efeito da borda da faca que eu usei para cortar, e não o efeito da topografia da amostra. Aqui também a glândula venenosa de abelhas produtoras de mel. Eu tenho um detalhe pobre aqui das amostras, porque
no momento de congelar a amostra, porque ela é uma amostra molhada, para fazer a análise, acabou formando cristais de gelo. Então, o que eu estou vendo aqui são efeitos do cristal de gelo e não da minha amostra propriamente dita. Materiais orgânicos e vivos precisam de algum tipo de preservação antes da preparação de amostra. Amostras biológicas que estão vivas, quando elas morrem, elas sofrem mudanças estruturais rápidas, tem vários erros aqui. Sendo assim, é necessário preservar a amostra da maneira mais próxima possível da sua condição viva, e esse processo é chamado de fixação. E aí, geralmente, o que a gente faz é um cross-link de proteínas, estabilização de lipídios, é um processo de preservação dessas estruturas para que eu não observe uma coisa que não corresponde à realidade. Bem, quais são as configurações do equipamento para essa análise, né? As tensões de aceleração típicas para amostras biológicas são de 80 a 120 kV. Notem que é muito maior do que microscopia de varredura, o que significa que meu comprimento de onda é muito menor e por isso que eu tenho uma resolução maior. E em alta resolução de 200 a 300. Por que eu não posso fazer alta resolução para amostras biológicas? Porque essa tensão de aceleração geraria elétrons muito energéticos e faria com que eu tivesse muito aquecimento da amostra por absorção, e amostras biológicas, por serem ricas em carbono, acabariam queimando. A abertura da condensadora tem que ser a maior possível também, para que eu não tenha um feixe muito colimado sobre a amostra, né? O meu spot size não pode ser muito pequeno, porque senão eu vou queimar a amostra. E no caso de amostras para alta resolução, como amostras inorgânicas, eu tenho que usar a menor possível. O spot size também precisa ser grande, ser pequeno por causa do drifting. A amostra ela começa a deslocar por causa da interação com o feixe. E pode ser maior para alta resolução. E a abertura da objetiva tem que ser a menor possível. Também para você conseguir ter um bom foco, porque essa amostra vai acabar espalhando muito. E no caso de alta resolução, vai ter que ser grande para você conseguir coletar uma grande quantidade de elétrons transmitidos. Então, quando você aumenta a tensão, né? Você aumenta o brilho, aumenta a resolução, pode usar amostras mais fininhas, mas você tem um contraste reduzido. Aqui, a abertura da condensadora. Uma abertura muito pequena aumenta a resolução, diminui o dano à amostra, mas diminui o brilho, né? Então, como a gente falou, né? Quando eu aumento a abertura da condensadora, eu acabo chegando com bastante luminosidade aqui na amostra, né? Mas aí eu posso ter bastante brilho e diminuição do contraste. A abertura da objetiva. Se eu uso uma abertura muito pequena, eu aumento o contraste, mas diminuo o brilho. Então, a abertura da objetiva, aqui, logo abaixo da minha amostra, eu aumento o contraste porque eu elimino os elétrons que foram espalhados pela amostra. E, em contrapartida, eu diminuo o brilho porque chega pouco elétron transmitido aqui no meu anteparo. O spot size, né? Aumenta a resolução para alguns modos de imagem, diminui o brilho, né? Então, deve estar aqui embaixo. Diminui o brilho, diminui o dano da amostra e diminui a instabilidade da amostra por causa da inserção, da introdução de uma grande quantidade de luz lá. Aqui. Uma grande quantidade de luz sobre a amostra, né? Se eu coloco muita luz aqui, quando a amostra é biológica especialmente, ela acaba se deslocando e isso dificulta a aquisição de imagens. Esse link acho que não está funcionando também. Eu coloquei essa bibliografia básica, mas essencialmente a gente está sem acesso à biblioteca, né? Eu gostaria de falar que a gente tem microscópios eletrônicos de varredura e transmissão de alta resolução no LN Nano. É uma facility, né, um laboratório nacional de nanotecnologia que fica em Campinas. Ele é aberto ao público e gratuito, e anualmente eles têm abertura de propostas para que você possa usar os equipamentos lá. Ali a gente tem os melhores equipamentos do país e é bem interessante. Aqui na Central Multiusuário do UFABC a gente tem três equipamentos de varredura. Um ambiental, né, que tem aí a água, o vapor de água.
Um de baixa resolução, um de melhor resolução, não alta resolução, e vamos ter em breve um microscópio de transmissão de baixa resolução. Então dá para fazer um pré-seleção de amostras e se vocês precisarem de alta resolução, vocês podem tentar utilizar uma dessas facilities aí. Lá eles são altamente especializados na técnica. Fazem escola de microscopia a cada 2 anos. É muito concorrido, mas aí sim vocês vão aprender a fundo sobre todas essas técnicas, tá? É isso. E muito obrigada aí por estar conosco nesse curso. Vejo vocês presencialmente em breve.